Bom dia, boa tarde ou boa noite, investidor. Tudo bem contigo? Olha só, hoje eu estou empolgado, hoje eu me preparei, eu vim elegante, hoje eu vou subir de nível. Eu quero falar um pouquinho com vocês sobre a aprovação de ETF de Ethereum, em que momento do ciclo que a gente está vivendo, tanto o cenário macroeconômico dos Estados Unidos quanto o cenário cripto, falar um pouquinho sobre o protocolo Rooms e também sobre Memecoin. Então, se você quiser saber um pouquinho mais sobre Bitcoin, efeito halving e pós-halving e o que acontece dentro desse ecossistema dessa blockchain, vê esse vídeo aqui. Antes da gente começar, é bom comentar que esse vídeo ele não é uma recomendação de investimentos, mas é um vídeo com viés informativo e educativo. Porém, também é importante que você saiba que a gente está vivendo num mundo de tecnologia de informação, de inteligência artificial e de criptografia. Então, essa classe de ativo ela tem o potencial de diversificar a sua carteira de investimentos, para você não depender só do real, melhorar o seu índice de Sharpe e potencializar os seus ganhos. Então, calma, vem de peito aberto, relaxa, prepara um lanche, acende a lareira, pega um vinho, de preferência tinto, e vem comigo. No vídeo passado eu falo um pouco com o Bernardo sobre esse processo que a gente passou há pouco tempo, no mês de abril, do halving do Bitcoin. Acho que é importante, naquele vídeo eu falo um pouquinho da estrutura, dos fundamentos por trás da rede, e eu comento um pouco que o Bitcoin ela é uma rede aberta e auditável. Por ser uma rede aberta e auditável, tem diversos modelos matemáticos e estatísticos que a gente consegue mensurar pelo menos o que está acontecendo dentro da rede. Eu vou mostrar alguns deles aqui, mas para a gente ter uma noção de que momento do ciclo que a gente está vivendo hoje. Se vale a pena comprar, se vale a pena estar exposto ou não. Esse primeiro modelo, ele se chama Stock to Flow. Ele faz uma suposição de como que pode ser o preço do Bitcoin nos próximos anos, fazendo uma mensuração de estoque por fluxo. Esse modelo ele mostra que o Bitcoin, ao longo dos anos, ele tende a ter um crescimento exponencial, que funciona, na verdade, com um crescimento de 4 em 4 anos a partir do halving. Mas assim, a gente está num momento hoje de euforia ou não de preço do Bitcoin. Será que ele está se descolando muito da média de padrão? Esse outro indicador aqui, o MVRV Z-Score, ele pega o preço de negociado de Bitcoin hoje no mercado e ele faz uma divisão, ele faz uma comparação com o valor realizado, a transação realizada, o preço realizado de cada carteira de investidor. Ele faz essa comparação estatística. Quando o preço de mercado, o market cap do Bitcoin, ele fica muito acima do valor realizado médio das carteiras, isso mostra que a gente está num período muito eufórico. Esse indicador ele pega um desvio padrão, ele faz um desvio padrão entre as duas relações. De forma histórica, o preço do Bitcoin nos ciclos, se a gente pegar desde 2008, na média, a banda de mínima que o Bitcoin é negociado, ele sempre fica mais ou menos 70 semanas antes do halving e o preço máximo de euforia de mercado fica na média uns 8 a 12 meses pós-halving, também fica umas 70 semanas. Então, se a gente olhar só por esses dois indicadores, tem inúmeros outros, dá para entender um pouco do momento de ciclo que a gente está vivendo hoje. É um momento de bull market que a gente chama. É importante você também, investidor, conversar com o teu assessor de investimentos e é importante que você saiba que ciclo que a gente está vivendo hoje no mercado de cripto. Não adianta você pegar e falar, pô, eu quero investir para 6 meses, eu quero investir para um ano e meio, 2 anos. O mercado de cripto, ele tem a fase de bull market e ele tem a fase de bear market. Então, é importante você saber em que ciclo que você está. Você não se posiciona em altcoins num mercado que ele está com uma tendência de queda. Hoje, a gente está vivendo um momento desse mercado de acumulação. Hoje a gente enxerga que a gente está na metade desse ciclo. Outro gráfico que é importante avaliar, o valor total de mercado que a gente tem em USDT. O USDT é uma stablecoin, ela tem uma paridade 1 para 1 com o dólar. A gente enxerga que hoje esse indicador ele só cresce, como você pode ver no gráfico. Então a entrada de recurso que está acontecendo no mundo cripto, ela acaba não saindo do mundo cripto. Isso pode acontecer mudança de moeda para moeda, seja de Bitcoin, para Ethereum e para Solana, mas no geral essa troca também acaba indo muito para o USDT e não acaba sendo, esse capital acaba não voltando para a economia. Então é um fator também decisivo, é um fator importante para a gente enxergar qual que é o movimento desse mercado, o que está acontecendo dentro desse mercado. Beleza, a gente entendeu um pouquinho que a gente está num movimento hoje de acumulação para o preço continuar subindo. Mas que tipo de catalisador que a gente espera dentro do mercado para, de fato, esse ciclo continuar acontecendo? A gente
provavelmente não está ainda dentro da metade, a gente não está na metade desse ciclo. Tem alguns catalisadores, eu acho que os dois principais que a gente enxerga agora para o final do ano, que fica muito a expectativa, o primeiro vai ser as eleições norte-americanas. O cenário hoje norte-americano não é tão favorável, não é tão pró-cripto em questão de governo. Então, se o Donald Trump ganhar, ele já deu algumas declarações que ele está a favor hoje um pouco mais pro lado da descentralização, do mundo cripto. Isso pode ajudar na regulamentação, que hoje tem um risco, sim, nesse ambiente, tá? E a outra questão muito importante é o que a gente chama de liquidez. Essa é a palavra mágica, liquidez de mercado. Os Estados Unidos estão vivendo por num momento econômico de um endividamento alto, de uma taxa de juros elevada, de uma inflação resistente à queda. Então, quando a gente ter uma luz de que essa taxa de juros começar a cair, principalmente essa taxa de juros de curto e longo prazo, e que esse aperto quantitativo, que é a venda de títulos do governo, começar a parar de acontecer, começar a ter mais liquidez, mais despejo dentro do mercado, muito capital é destinado para ativo de risco, muito capital é destinado também para ativos voláteis, que sim, é o mundo cripto. Outro ponto interessante de comentar é relacionado à aprovação do ETF de Ethereum. O ETF de Ethereum ele foi aprovado, mas ele ainda não está operacional, não está em negociação. Praticamente daqui a gente tem um prazo daqui a 2 a 6 semanas, os principais analistas, de um documento que falta para ser aprovado, que é o S1, para começar a rodar nas principais corretoras norte-americanas. Mas assim, o que a gente enxerga hoje sobre essa questão da aprovação? Ela aconteceu muito por essa questão de movimento político também. A gente viu que o lado do Donald Trump estava indo muito pró-cripto e provavelmente a Casa Branca ela viu que, opa, peraí, eu não posso ficar tão atrás assim porque eu posso dar um tiro no pé por questão eleitoral. Essa aprovação de ETF, de Ethereum, toma um pouco de cuidado, isso é algo muito positivo para a rede, mas não tanto para outras redes se a gente comparar principalmente a Solana, a própria Polygon, a própria Cardano. O Ethereum como um todo ele era avaliado e essas outras criptos, elas são avaliadas como valores mobiliários pela SEC lá nos Estados Unidos. Então, mesmo o Ethereum sendo aprovado, o Ethereum, ele tinha negociação de contratos futuros na CME, que é uma das principais exchanges aí de commodity, de opções e de futuros nos Estados Unidos. Já a própria Solana, essas outras redes não tem. Então, a aprovação delas fica muito mais distante. Tem que tomar um pouco de cuidado com essa euforia de mercado também. Mas isso é um lado muito positivo, essa aprovação é muito positiva, tende a ter um bom fluxo de entrada de capital nesse tipo de ativo específico, não tanto agora nesse momento mais curto de tempo, de 1, 2 a 3 meses. A gente teve a aprovação agora também no mês passado em Hong Kong. Hong Kong aprovou os ETFs de Bitcoin e Ethereum de forma simultânea. E a gente enxerga que a parte de Ethereum, no geral, ela vai ter uma entrada de recurso, ao que se espera, o que aconteceu em Hong Kong, bem inferior ao Bitcoin. Foi cerca de 20% aí do que teve em Hong Kong. Isso pode acontecer mais ou menos também com o lado agora norte-americano. Outro ponto que tem que tomar cuidado é relacionado à Grayscale. A Grayscale ela tem hoje uma quantidade grande de Ethereum na sua própria carteira, e ela vai começar a vender esses Ethereums nesses primeiros 1, 2 meses. Pode acontecer um despejo dentro desse mercado, porque ela vai ter que recomprar os ETFs, vai ter uma recompra de ETF. A Grayscale ela é uma das maiores gestoras aí de criptoativo norte-americana, mas agora ela ficou um pouco fora de mercado, ela tinha uma taxa mais alta, ela negociava a um preço que não tinha a paridade de 1 para 1 e teve muito investidor que viu isso e quis fazer lucro em cima. Então pode ter esse despejo da própria Grayscale, como teve no caso do Bitcoin alguns meses atrás na aprovação por lá. Quando a gente entra numa tendência de mercado de alta, isso é algo muito positivo. Então, quando começa a acontecer esse fluxo de migração para o Bitcoin ele é visto como, dentro do ecossistema, um sol, né, do mundo cripto. Quando isso acontece, geralmente as pessoas elas começam a procurar criptos com market cap, com valor de mercado menor. E isso beneficia vários outros protocolos, vários outros contratos. E isso a gente tende, depois dessa diminuição, desse corte de juros dos Estados Unidos, tem uma tendência melhor a entrar no que a gente chama de uma alt season. Então a gente está num processo de bull market, de valorização, de crescimento de mercado, mas a gente ainda não teve aquela alta exponencial dos outros anos. Então é bem importante ficar acompanhando, você investidor que gosta desse mercado,
porque essas altas exponenciais de 1000% em questão de 1 a 2 semanas em outras criptos, elas acontecem geralmente quando a dominância do Bitcoin, nesse gráfico aqui, ela cai abaixo de 50%, entre 50% e 45%. Não quer dizer que o Bitcoin não está subindo, mas quer dizer que as outras estão subindo mais do que o Bitcoin, estão valorizando mais por conta da entrada de recurso nessas outras moedas. Um ponto bem legal de comentar é que esse mercado ele funciona muito com narrativa. Então, não é uma recomendação de novo, mas acho que é importante que você entenda que muita coisa no mercado hoje de cripto ela não tem fundamento. Tem muita cripto menor que pode ser comparada a uma small cap, alguma coisa assim, mas não é um projeto provado. O que tem valor hoje na rede é o Bitcoin e um pouco mais a parte de Ethereum. Mas é bem interessante olhar para esse mercado e saber que a gente tem ganhos, tem como ter valorizações financeiras muito boas. E uma das principais narrativas desse ciclo específico é o protocolo Rooms. Então, com viés informativo, é importante que você saiba, tá, que o Bitcoin, se pegar desde o início, a própria rede dele ela não tinha uma infraestrutura de contrato inteligente, de DeFi, que a gente chama. Era Bitcoin e Bitcoin e o próprio fundamento, o próprio lastro é o Bitcoin. Mas, início de 2023, se criou protocolos que a gente chama de ordinals, que foram adicionados à rede e deram a oportunidade, criaram dentro da própria blockchain o que a gente chama de tokens não fungíveis, ou obras de arte, NFTs. E a partir disso começou a se criar outros protocolos, outras atualizações que pôde ser criado tokens, criptos derivadas e que estão dentro do ecossistema do Bitcoin. E esse projeto, esse protocolo Rooms, ele foi lançado agora no último halving. Ele é uma melhoria do que a gente chama de tokens de cripto BRC20, que tinha alguns problemas mais de programação, de scan, de bug dentro da rede. Tá? O criador do projeto do protocolo Rooms é o Casey e é muito interessante ver que esse mercado está evoluindo porque é um mercado de narrativa, é um mercado muito especulativo e agora existem criptos ali dentro que não tem fundamento nenhum, servem como um meme coin, mas as meme coins elas estão muito famosas também dentro desse mercado porque elas são virais. Acho que existe até uma crítica assim por que será que uma meme coin valoriza, como a própria Dogecoin valorizou tanto em ciclos passados, acho interessante assim que muitas vezes é uma crítica a mostrar que às vezes um mundo centralizado, um mundo de o dinheiro está nas mãos de poucos, um mundo onde tudo é fiduciário, pode ser uma crítica, pode ser que o mercado acha tudo ruim, as pessoas acham tudo ruim, não acredita tanto numa moeda específica por ser fidúcia. E aí, pelo menos, já que eu acho tudo legal, tudo ruim, eu vou investir em algo que eu acho mais engraçadinho, que pelo menos eu acho que eu vou dar risada. Então, teve muita meme que subiu assim, acho que a própria Dogecoin foi assim no início. Pode ser feita como uma crítica, se a gente pegar o do Champ, lá no século XX, ele tem uma exposição dele num mictório, esse mictório aqui. Teve uma exposição de arte e ele colocou esse mictório aqui na exposição. E o que faz uma arte ser valiosa? É a arte em si ou a reflexão por trás dela? Então, nessas principais blockchains, tanto a rede da própria Ethereum, tanto a rede da Solana, tanto agora a rede do Bitcoin, existem meme coins, existem projetos que estão ali para ser algo engraçado, para ter uma narrativa forte, uma comunidade forte de mercado, que vai colocar muito dinheiro nisso também numa alt-season. Se a gente pegar o ciclo passado, a Dogecoin subiu a mais de 90 bilhões de dólares de market cap. Se a gente pegar, por exemplo, a PEP, ela chegou a valer 20 bilhões de market cap, hoje ela está em cerca de 5, por aí. Teve a rede da Solana, a Dog with Hatch também, subiu bastante. E agora, dentro do próprio blockchain do Bitcoin, existe algumas meme coins, a principal é a Dog hoje, Dog Go to the Moon, que tem um market cap pequeno, mas também pode ser vista como uma meme coin do principal ecossistema do mundo. Elas ajudam esses ecossistemas a trazer mais capital, isso ajuda os mineradores no geral a receberem mais taxas de transação. Então isso é bom para a validação da rede como um todo. Só toma cuidado, se você for investir em meme coin, não seja um apaixonado. Faça uma estratégia coerente de carteira. Deixa um valor maior em posições mais consideráveis, mais robustas, de fato Bitcoin que tem fundamento ou
Ethereum e coloca essa parte mais volátil em carteira uma porcentagem menor, 5% do capital que você tem em cripto. A ideia da memecoin é ser um meme, é ser uma brincadeira, é ter algum tipo de projeto de bater $1 ou o que seja, mas para você, investidor, ela serve para você conseguir acumular, enriquecer mais e comprar outras criptos que são mais bem fundamentadas, como o próprio Bitcoin. Então, muito investidor ele tem, por exemplo, uma carteira de 90% Bitcoin, quando entra no mercado de alt-season, que vê que é algo vantajoso, que tem narrativa, que tem uma comunidade forte, que a distribuição de token foi bem definida, ele pega desses, ele deixa 90%, pega 10%, investe em uma meme, faz com que isso se valorize, 30%, 40%, 50% da carteira que ele tem, e quando ele fica uma paridade meio que igual entre o meme de 50% e o próprio Bitcoin ficou em 50%, ele vende aqui e aumenta a posição dele em Bitcoin. Essa é uma boa estratégia para você fazer. Tá, mas e aí, investidor, gostou desse vídeo? Se você gostou, curte, compartilha, comenta aqui embaixo, dá uma sugestão para o próximo, segue a gente nas redes, Instagram, podcast e até a próxima.